Boa noite, mais um Jesus Expresso para você que está ligado, sintonizado no YouTube, no Facebook, no Instagram. Jesus Cristo, o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, o autor e consumador da nossa fé. E o nosso Deus Pai e o Espírito Santo vai nos revelar hoje, vai nos mostrar hoje o que Ele pode nos ensinar através da sua palavra. Eu tenho a certeza, a confiança plena que o Senhor vai falar ao seu coração. Ele já falou ao meu coração. E Ele quer falar também ao seu coração. Amém? Nós estamos aqui hoje para ler uma passagem na Bíblia, um salmo muito importante, muito interessante para alimentar a nossa fé, enriquecer a nossa fé, edificar a nossa fé e a nossa confiança no nosso bom e maravilhoso Deus. Vamos abrir nossa Bíblia no Salmo 34. Você que é bom de Bíblia, vamos abrir a nossa Bíblia no Salmo 34, versículo 1. Salmo 34, versículo 1. O que vamos ler aqui, então, é o seguinte. Salmo de Davi, quando se fingia amalucado na presença de Abimeleque, e por este expulso ele se foi. Esse salmo tem uma verdade para nós sobre fé, confiança em Deus, na presença de Deus, no poder de Deus, na glória do nosso Deus, na nossa vida. Esse salmo foi escrito por Davi, o rei Davi, enquanto ele fugia de Saul, o rei Saul, que queria matá-lo. E ele tomou uma decisão de fugir, se esconder, aonde o rei Saul menos esperava, iria procurar Davi. Bom, vamos ler aqui o que diz o Salmo 34. Diz assim: bendirei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma. Os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecerei o Senhor comigo. Engrandecei o Senhor comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Busquei o Senhor e ele me acolheu. Livrou-me de todos os meus temores. Contemplai-os e sereis iluminados, e os vossos rostos jamais sofrerão vexame. Clamou este aflito e o Senhor ouviu, e os livrou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor do que os teme e os livra. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Glória a Deus. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Temei ao Senhor vós e os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Amém? Vamos então orar por esta palavra, orar para que você receba do Espírito Santo que já habita em você a revelação que ele precisa, que nós precisamos receber do Espírito Santo de Deus. Amém? Pai, em nome de Jesus, abençoa cada um que está ouvindo agora, participando desta palavra, Senhor, essa palavra abençoada, poderosa, maravilhosa, que é a palavra do Deus vivo, a palavra onde nós vamos conhecer mais o que é ser temente ao Senhor, o que é estar andando e confiando no bom Deus, no poderoso Deus, no maravilhoso Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Bom, como eu já falei aqui, esse salmo foi escrito pelo rei Davi quando ele fugia da presença do rei Saul, que queria matá-lo. Bom, e nessa fuga, Davi
saiu apressadamente de Israel. Ele fugiu, porque ele estava temendo pela sua vida, porque Saul queria matá-lo. Bom, a situação de Davi deveria estar realmente desesperadora. De outra forma, jamais escolheria um lugar para se refugiar na região costeira dos filisteus. Escolheria se refugiar na região costeira aonde tinha sido casa daquele gigante em que ele matou. Foi pedir asilo ao rei Aquis, rei de Gate, onde morava Golias. Afinal, aquela era a capital onde teria morado o principal guerreiro daquela nação. O mesmo que Davi, apenas com uma funda, derrubou, acertando no meio da sua testa. Bom, para piorar, a última parada de Davi, antes de chegar a Gate, foi na casa de Aimeleque, o sacerdote, um sacerdote chamado Aimeleque. Sem ter outra arma para ceder a Davi, entregou-lhe a espada de Golias, a mesma usada para Davi degolar o gigante de Gate, o campeão dos filisteus, aquele gigante de 3 metros de altura, aproximadamente. Davi realmente deveria estar desesperado, pois com essa espada na mão, ato obviamente muito ofensivo para os filisteus, era uma afronta para os filisteus, ele se apresenta diante do rei Aquis, pedindo socorro e abrigo. O texto diz isso lá em 1 Samuel 21, de 8 a 22. Eu vou ler aqui. Davi perguntou a Aimeleque, você tem uma lança ou uma espada? Lá, 1 Samuel 21, capítulo 21, versículo 8. O assunto do rei era tão urgente que não teve tempo nem de pegar uma espada ou outra arma. O sacerdote respondeu, tenho apenas uma espada de Golias. O gigante filisteu, que você matou no vale de Elá, está enrolado num pano atrás do colete sacerdotal. Pode levá-lo, pois não há nenhuma outra arma aqui. Dê-me essa espada, respondeu Davi. Não há outra melhor do que esta. Davi fugiu de Saul e foi até Aquis, rei de Gate. Os oficiais de Aquis, porém, disseram, quando ele chegou lá, ele se apresentou ao rei, e aí o rei estava cercado de oficiais. E os oficiais disseram para o rei Aquis, não é este Davi, o rei da terra de Israel? Não é este aquele que o povo honra com danças e cânticos, dizendo, Saul matou milhares e Davi dezenas de milhares? Davi ouviu esse comentário e teve muito medo de Aquis. Ele percebeu que ele não seria bem recebido por aquele rei e por todos os generais que estavam assistindo ao rei. E nessa situação, Davi teve um raciocínio rápido, ligeiro, e ouviu esse comentário. Aquis, rei de Gate, poderia fazer com que Aquis, o rei de Gate, poderia fazer com ele. Por isso, agiu de um modo estranho, fingindo estar louco, arranhando as portas e deixando a saliva escorrer pelas barbas. Por fim, Aquis disse a seus homens, precisavam trazer esse doido? Já temos doidos suficientes aqui. Por que trouxeram alguém assim no meu palácio? Davi então fugiu de Gate, se escondeu na caverna de Adulão. Foi lá, escondido na caverna de Adulão, depois de usar máscara de louco, ele se fingiu de louco, né? Para se proteger, que Davi escreveu o salmo que nós lemos agora aqui. E uma das características desse salmo é que Davi descreve aqui que ele provou a misericórdia de Deus, provou a bondade de Deus, provou o amor de Deus, o cuidado de Deus que todos aqueles que temem o Senhor recebem de Deus. O reino de Saul, ele saiu de uma situação difícil, foi para uma situação pior ainda. Saiu fugido do rei Saul e foi cair nas mãos de um rei Aquis, o rei aonde o campeão deles tinha sido derrotado pelo próprio Davi, e ele chegou lá com aquela espada de Golias, e foi uma afronta para aquele rei.
Muitos de nós passamos por situações assim, onde nós pensamos que estamos saindo de um lugar ruim para um lugar melhor, às vezes, muitas das vezes, chegamos a um lugar pior do que antes, onde estávamos. Então, decisões, às vezes, que nós tomamos, cada um de nós, isso acontece com qualquer um, decisões que nós tomamos impensadas, sem saber se é a direção de Deus, se é a vontade de Deus, muitas vezes nos causam transtornos, tribulações, piores ainda que nós nos encontrávamos. Então, essa foi a situação de Davi. Pense nas decisões erradas, intempestivas, que tomamos quando fugimos de um problema, as atitudes escandalosas, inconsequentes que assumimos, tanto resolveram o conflito, os gritos, berras, guerras, palavras, as fugas, as vinganças. Enfim, quantas vezes no impulso e sem fé, como Davi, nós saímos de um perigo de morte e caímos em um perigo maior. Muitas vezes acontece isso. Graças a Deus, porém, que Ele é mestre em pegar as nossas cinzas e transformá-las em uma belíssima obra de arte. Em vasos de honra, o Senhor sabe como ninguém, como transformar as nossas desgraças em vida abundante, cheia de graça. Glória a Deus. Davi ficou tão impressionado com a forma como Deus cuidou dele e o protegeu, que lá na caverna de Adulão, em vez de se revirar na lama da autopiedade, dizendo, pobre de mim, veja o que fizeram comigo, ou se engasgar com mais desespero ainda, meu Deus, e agora o que será de mim, o que será da minha vida? Ele foi parar na caverna de Adulão. Fugiu mais uma vez. Mais uma fuga que ele teve, foi parar na caverna, onde as pessoas que estavam lá eram da pior espécie. Afinal, lemos lá em 1 Samuel 22:1, veja o tipo de gente que foi parar lá e se encontrar com ele, conviver com ele. Era gente aflita, endividada, descontente. Davi acabou se tornando líder de 400 homens. Em vez de se lamentar e se desesperar, Davi decidiu parar e pensar na proteção de Deus. Deus sempre quer nos proteger, sempre quer nos dar uma fuga, um escape para as nossas tribulações, para as situações difíceis da nossa vida. Foi nesse contexto que ele escreveu o Salmo 34. O Salmo 34, para facilitar, nós chamamos na primeira parte, do 1 ao 10, do versículo 1 ao versículo 10, de alegre-se comigo. E a segunda parte, de 11 a 22, diz, ele deu um subtítulo, segundo o subtítulo que ele deu, aprendam comigo. Então é uma lição que ele nos dá aqui de coisas que nós precisamos entender, aprender e aplicar na nossa vida. Amém? Alegre-se comigo, louve ao Senhor, do versículo 1 ao 3. Louvarei o Senhor em todo tempo, meus lábios sempre louvarão. Somente no Senhor me gloriarei, que todos os humildes se alegrem. Venham, proclamemos a grandeza do Senhor junto e exaltemos o seu nome. Então, esses três versículos, aqui do 1 ao 3, fala que ele ia, mesmo naquela situação difícil, ele ia louvar. Mesmo numa situação desesperadora, e no lugar onde ele foi parar, ele estava pensando em louvar e exaltar, glorificar o nome do Senhor, por tudo aquilo que ele já tinha passado e aonde ele chegou. A que ponto ele chegou? Tipo assim, no fundo do poço. No fundo do poço foi aonde Davi se sentia como um refugiado, uma pessoa que estava fugindo de alguém que queria matá-lo.
E aí ele pensou e refletiu que mesmo naquela situação ele teria um socorro, um abrigo, um socorro bem presente na vida dele, que é o Senhor, nosso Deus. O Deus que nos livra de todos os laços e armadilhas. Um Deus que nos livra das correntes, das amarras, do laço de morte, de toda a intenção das trevas que se levanta contra a nossa vida. E Davi ainda convocou aquele pessoal, ainda animou aquele pessoal, ainda liderou todo aquele povo que estava ali com ele, 400 homens, que também estavam nas situações que eles estavam. Eram pessoas endividadas, que não tinham como pagar suas dívidas, e se refugiavam, porque eram presos, aprisionados pelos seus algozes, pelas aquelas pessoas a quem deviam. Então eles se refugiavam para não serem presos. Assim também como aquele que matavam, tinha virado um assassino, se refugiava, porque também poderia até receber uma pena de morte. Então todo esse pessoal estava lá em Adulão, na caverna, junto com Davi. E nessa situação que Davi encontrava, com esse tipo de homens que Davi se encontrava nesta caverna. A palavra de Deus, quando nós louvamos a Deus, a nossa alma se liga a Deus. Quando nós entoamos cânticos, louvores a Deus, nós nos desligamos dos problemas aqui na terra e nos conectamos com Deus, o nosso poderoso Deus. E aí o nosso foco fica em Deus. E aí Deus reconhece que nós estamos querendo dele, precisando dele, um socorro, uma ajuda, um livramento. E Deus recebe os louvores, e Deus vê a nossa aflição, a nossa tribulação, e ele envia o socorro. Diga glória a Deus, glória ao teu nome. Alegre-se comigo, busquem ao Senhor. Então ele estava levando todo aquele povo que estava ali também, junto com ele, num sofrimento tamanho, que ele convocou um culto lá dentro daquela caverna. Um culto de adoração. Alabachuri canta vai. Um culto de adoração dentro daquela caverna, onde tinha ali endividados, assassinos, pessoas da mais baixa moral, caráter, que estavam ali procurando abrigo, se escondendo. E Davi estava levando aquele povo todo que estava ali a uma situação de adoração, a um momento de adoração, a uma intimidade com Deus. Louve, louve. Simplesmente louve. Na hora da tribulação, louve. Na hora da angústia, louve, louve. Na hora do sofrimento, louve. É difícil, Mas o que aconteceu com Paulo e Silas naquela cadeia? Eles estavam ali, o apóstolo Paulo escreve que eles estavam alanhados, que eles estavam todos, já tinham levado muitas chicotadas, os vergões de sangue da marca do chicote estavam nas costas, estavam ardendo, mas mesmo assim, eles louvaram a Deus. O que aconteceu? Houve um terremoto. Deus faz sacudir a terra quando você se entrega no louvor, quando você se lança nos pés dele adorando, clamando, chamando por ele, adorando, engrandecendo o nome do Senhor. Diga glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. E aí, Davi continua falando aqui no versículo do 4 ao 7, diz assim: busquei o Senhor e ele me respondeu. O Senhor responde: buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Aqui Davi diz: busquei o Senhor e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Versículo 5. Os que olham para ele ficarão radiantes. Os que olham para ele ficarão radiantes.
Lembra, quando Moisés subiu ao monte, passou lá 40 dias no monte, escrevendo as tábuas da lei, na presença do Senhor. Ele ficou radiante, como diz aqui, ó, ficou radiante, o seu rosto brilhava, que quando ele chegou lá no pé do monte, desceu o monte, as pessoas não podiam olhar para o rosto de Moisés, de tanto brilho, tão radiante que estava o rosto de Moisés. E aí, diz assim, busquei o Senhor e ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Os que olham para ele ficarão radiantes, no rosto deles não haverá sombra de decepção. Não haverá, ninguém que busque o Senhor será decepcionado. Todo aquele que busca o Senhor será exaltado. Exaltado. Amém? Glória a Deus. O anjo do Senhor é guardião. Ele cerca e defende os que o temem. O anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem. É assim que Deus faz, comigo e com você. Aonde está a sua confiança? Aonde está a sua força? Está no seu braço? Está no seu autoconhecimento? Não. A nossa força vem do Senhor. Ele é a fonte da nossa força. E Ele está ali esperando que você clame por Ele, para Ele te enviar força, para Ele te enviar o poder. Por isso que em Efésios 6,10 diz, revestir-me na força e no poder do Senhor. Revestir-me na força e no poder do Senhor. Porque Ele quer te fortalecer com a sua força, com o seu poder. Bom, é isso que Deus faz. É isso que Deus quer fazer na sua vida, na minha vida, na vida de todos aqueles que buscam o Senhor. E Ele vai te responder. Diga glória a Deus. Temos aqui uma sequência. O problema, Davi estava com medo. Estava abatido. Davi estava com medo, estava abatido. Abatido, desesperado, angustiado, fragilizado. Estava na fraqueza. E a oração veio aos lábios de Davi. O coração que tem o altar levantado para Deus, vai adorar a Deus, mesmo na situação dificílima. Quase impossível de orar, de buscar, de clamar, mas vai buscar nessa hora. Foi assim que aconteceu com Davi. Olhar. Ele olhou para Deus e começou a clamar, e começou a exaltar a Deus, e começou a conversar com Deus, e começou a pedir a ajuda de Deus, o socorro de Deus, e Deus o livrou, diga glória a Deus. Aí veio a libertação, a resposta, o livramento que ele precisava veio, diga glória a Deus. E no versículo 8 diz, provem e vejam que o Senhor é bom. Provem o Senhor, provar as maravilhas, provar o amor de Deus, provar a misericórdia de Deus. Tem muitas pessoas que, ao descrever algo especial que já provaram, fala para você, fala para cada um, olha, eu provei um sorvete, eu provei uma fruta, que fruta gostosa, eu provei um milagre de Deus, eu provei uma cura de Deus, eu vi a cura de Deus, é uma prova que a pessoa descreve para outra, mas não é a mesma coisa de quem está provando por si próprio o que Deus faz em nossas vidas, o que Deus pode fazer e que nós já provamos e sentimos esse sabor. Sentimos esse gostinho do poder, do amor, da glória, da graça e misericórdia de Deus. É diferente que alguém te conte um testemunho. Olha, na minha vida já aconteceu isso. Eu estava doente, estava enfermo, desenganado pelo médico. Eu estava angustiado, eu estava oprimido.
E quando eu comecei a louvar, e quando eu comecei a clamar a Deus, a ler a palavra de Deus, o milagre aconteceu na minha vida. Alguém falando para você, para mim, para cada um de nós, não é a mesma coisa que se nós, quando nós provamos Deus na nossa vida, provamos o poder, o milagre, a operação maravilhosa do poder de Deus e do amor de Deus na nossa vida. É diferente. E aqui no versículo 8 fala assim, prove e veja que o Senhor é bom. Maravilhoso. Ele tem poder para fazer o que nós pedimos, pensamos ou imaginamos que vamos receber. Ele tem poder para fazer isso. Ele tem esse poder. Mas Ele quer ouvir de cada um de nós a nossa dependência dEle, como Pai, como Deus, como Senhor das nossas vidas, e que a direção dEle é o que nós esperamos, precisamos, para ver que Ele é bom, Ele é maravilhoso, Ele é um Pai amoroso, que nos ama incondicionalmente, que está conosco todos os dias. Diga glória a Deus, glória a Deus. Versículo 10 diz assim, os leãozinhos sofrem necessidade e passam fome, porém, aos que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. O leão é um animal forte, mesmo pequeno, ele é um animal forte, que procura suas presas e come. Até esses passam necessidades. Mas os que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Aqui está uma lição, uma dica. Os que buscam no Senhor, os que buscam o Senhor, a face do Senhor, a misericórdia do Senhor, os que buscam o favor do Senhor, o favor de Deus, mal nenhum lhe acontecerá, bem nenhum lhe faltará. Diga glória a Deus. Não faltará nada. Isso é provar Deus. Isso é receber o gostinho, é perceber, experimentar o gostinho do favor, do poder, da misericórdia de Deus em nossas vidas. Muitos passam por tribulações, situações difíceis, turbulência na casa, no casamento, na saúde, nas finanças. Mas quando nós buscamos o Senhor, bem nenhum nos faltará. É para você gravar isso. É para você entender isso, para você conhecer, buscar essa prova de Deus. Buscar esse favor de Deus, buscar essa misericórdia de Deus, buscar esse milagre de Deus na sua vida. Seja em que área for, Ele opera em tudo e em todos, aonde Ele quer, basta uma palavra dEle. E o milagre vai acontecer, o livramento vai acontecer, a libertação vai acontecer, a cura vai acontecer. Bem nenhum lhe faltará. Para quem? Para aqueles que buscam o Senhor. Diga glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Dá um glória a Deus aí, glória a Deus. Eu confio na palavra de Deus, eu espero na palavra de Deus, eu sei que a palavra de Deus é fiel e vai se cumprir na minha vida. Diga glória a Deus. Aí o versículo 11 diz assim, Salmo 34, versículo 11, vinde, filhos, escutai-me, e eu vos ensinarei o temor do Senhor. Vinde, filhos, e escutai-me. Escuta. A fé, Romanos diz assim, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E ouvir a pregação de Deus. E ouvir a palavra. Isso gera fé dentro de nós. Gera confiança na palavra. Gera fé inabalável para você experimentar como Deus é bom. Como Deus opera
como Deus responde para aqueles que o buscam e clamam por Ele. Busquei o Senhor e Ele me respondeu. Está aqui, nós lemos isso. Busque, chame, incomode o Senhor. Ele gosta de ser incomodado. Meu Deus, meu Pai, socorre, me ajuda, me ensina, me dá livramento, me dá libertação, meu Deus. Ele vai te responder. Versículo 12. Quem é o homem que ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Todos nós, né? Queremos longevidade. Todos nós. Quem é o homem que ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Todos nós queremos viver muitos anos. Ninguém quer morrer cedo. Ninguém. Mas como acontece isso? Quando acontece isso? Aí vem uma nova lição. Refreia a tua língua do mal. Como é que anda a sua língua? Ele está falando mais do que deve, ou ela está falando na hora certa aquilo que deve? Refreia a tua língua do mal e os teus lábios de falarem dolosamente, ou seja, mentira. A mentira. Davi se fez de louco para fugir. Se acabou mentindo, enganando. Mas ele fez isso, porque ele precisava de uma libertação, de sair daquele lugar onde ele seria morto. E os dias dele seriam reduzidos. Mas o Senhor estava com ele. O Senhor deu o livramento, diga glória a Deus. Aparta-te, versículo 14, aparta-te do mal e pratica o bem. Procure a paz, empenha-se em alcançá-la. Você tem procurado a paz dentro da sua casa? Você tem procurado a sua paz no seu casamento, no seu relacionamento, seja namoro, seja noivado? Você tem procurado a paz no seu trabalho? Você tem procurado a paz com o seu vizinho, com a sua vizinha? Aparta-te do mal, pratica o bem, pratica o que é bom. Procure a paz e empenha-te em alcançá-la. Se empenha, se esforça. Se esforça. Ninguém consegue nada na vida sem esforço. Se esforce para alcançar a paz. Procure